Telespectadores, estou aqui em Amsterdã, em frente ao coffee shop Bulldog, que é talvez um dos mais emblemáticos coffee shops que tem aqui em Amsterdã. O coffee shop é aquele lugar onde eles vendem maconha. Seja você holandês ou seja você turista, a maconha ela é descriminalizada aqui nesse país. Só nessa rua tem 1, 2, 3, 4 Bulldogs. E nesse vídeo eu vou falar tudo pra vocês sobre o rolê da maconha aqui em Amsterdã. Estatísticas: 1 em cada 4 turistas que vem aqui em Amsterdã, ou seja, 25%, vem também com interesse em consumir maconha. A maconha é ilegal em grande parte do mundo, mas aqui em Amsterdã, ela começou a ser descriminalizada na década de 70. Foi um dos lugares mais pioneiros do mundo no assunto drogas, né? Aliás, a própria Holanda tem uma política muito mais relaxada em relação às drogas do que outros países, como o Brasil, por exemplo. Existe uma diferença muito grande, minha gente, entre ser descriminalizado e ser ilegal. Falando sobre o rolê da lei, por exemplo, pra gente começar. A maconha, ela foi descriminalizada aqui na Holanda. Não significa que ela é legal. Quando a gente está falando em descriminalizado, significa que era uma coisa que era crime e que não é mais. Mas também ela não é mais crime. Então ela fica meio que numa zona do meio, onde a gente chama isso de indiferente penal. Você não vai preso, mas também não é 100% legal. Mas é tolerado. Acho que tolerado é uma palavra muito boa pra gente falar sobre a maconha em Amsterdã. Isso começou na década de 70. Existem muitos outros lugares no mundo que estão conseguindo também levar essa política adiante. Por exemplo, Califórnia, Oregon, Colorado são estados nos Estados Unidos que já tem também uma política muito mais relaxada sobre a maconha. O próprio Brasil, hoje em dia, a gente fala muito sobre essa nova lei que vai permitir que as pessoas plantem em casa. Existem já algumas pessoas que já conseguiram autorização para usar maconha medicinal em casa, assim. Então, é um papo que está avançando muito no mundo inteiro, mas que a Holanda sempre teve muito na vanguarda. Agora, tudo bem. Então beleza, a maconha é descriminalizada na Holanda. Significa que eu posso fumar em qualquer lugar? Não. Existem algumas regras que as pessoas precisam seguir e aqui todo mundo segue as regras com muita clareza. Porque se organizar direitinho, meu anjo, todo mundo transa e todo mundo fuma, não é mesmo? Então vamos lá. O que é um coffee shop? Né? A tradução literal é uma loja de café. É uma cafeteria? É, praticamente isso. Os coffee shops são proibidos de vender álcool, mas têm autorização de vender maconha. Porém, você estando aqui sendo cidadão holandês ou turista, você só pode possuir 5 gramas de maconha por dia. O que é, minha gente, uma quantidade muito grande de maconha, né? Então 5 gramas está bem demais. E existe uma lei também que limita a quantidade de maconha que um coffee shop pode ter dentro dele para evitar assalto, esse tipo de coisa. E quando você entra no coffee shop, você é obrigado a consumir alguma coisa. E não é álcool. Então, eles vendem muito café e muito chá. E aí você entra nele e é realmente uma verdadeira Babilônia. Tá todo mundo fumando maconha e muitas vezes você já fica doidão só de entrar num lugar de tanta marofa que tá rolando no rolê. Cada coffee shop tem um menu e o grama da maconha custa mais ou menos a partir de 10 euros, né? Existem vários tipos de ervas, existem ervas que deixam você mais agitado, existem ervas que deixam você mais introspectivo, existem ervas híbridas e aqui também tem a cultura muito forte de alimentos feitos com cannabis. Então é space cake, que é uma parada que você tem que ter muito cuidado, que é o bolinho, tipo um brownie ou um cookie feito com maconha. E gente, isso dá uma loucura, que é uma coisa impressionante. Hoje em dia também existe um óleo de cannabis que se chama CBD, só que esse óleo ele é completamente medicinal. Inclusive já saiu até matéria no Fantástico falando sobre esse óleo, que tem muita gente que teve paralisia facial, esclerose múltipla, umas coisas assim. E como ele é feito de uma maneira natural, né? Ele é de uma planta chamada cannabis sativa. Isso abre o precedente para a cura de muitas doenças, que as pessoas ainda estão experimentando esse óleo de uma maneira medicinal. Esse óleo não dá onda, mas existe um óleo que é vendido ilegalmente, que tem THC. THC é exatamente o princípio ativo que deixa você maluco. Se tiver THC, é ilegal. Se não tiver THC, é legal. Entendeu? Agora, por que Amsterdã e por que a Holanda tem exatamente essa tolerância com as drogas, né? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Porque alguns lugares são tolerantes e tem alguns lugares não são tolerantes. E eles aqui simplesmente, acho que perceberam que é muito mais importante a luta contra os grandes players do tráfico, né? Os grandes traficantes, as pessoas que estão por trás de tudo isso, ao invés de um usuário comum, né? Uma pessoa que está na rua que não oferece riscos, porque não é exatamente um criminoso, né? Ele está apenas
consumindo o produto. A Holanda serve como exemplo, mas obviamente a Holanda é um país que é muito seguro, é um país que é muito tranquilo. Então é um exemplo, mas às vezes cai um pouco na utopia pelo fato de não ser um país que tem um crime organizado muito violento e muito intenso. Eu acho que assim, Amsterdã é um lugar incrível, é um lugar impressionante, com a cultura, com a vibe de cidade, com pessoas que são maravilhosas, acolhedoras, inteligentes, todo mundo fala inglês, então você se sente você sente que a comunicação é uma coisa muito possível, a ponto da maconha não ser o motivo principal de jeito nenhum que você vai vir pra cá. Hoje em dia eu acho que Amsterdã, na verdade, tem muito mais motivos interessantes para você passar um tempão aqui do que simplesmente esse motivo da maconha. Agora, não deixa de ser uma experiência antropológica super válida você experimentar e fumar maconha num lugar onde isso é legal, né? Na verdade, não é legal, é descriminalizado. Mas é possível, é tolerado e é um lugar que sempre, acho que baliza o mundo no quesito drogas, assim. Tem um canal no YouTube que é muito impressionante, que acho que muitos de vocês já conhecem, que é o Drugs Lab. O governo da Holanda resolveu fazer um canal no YouTube onde 3 jovens experimentam praticamente todas as drogas que existem no mundo, exceto a heroína. Isso eles falam porque eles são muito pragmáticos nessa abordagem sobre a droga, principalmente aqui na Holanda, que tem também a cena do eletrônico, onde as pessoas usam muito droga sintética. Eles falaram assim, cara, a gente não tem como evitar que as pessoas usem as drogas. Então é melhor que a gente eduque, é melhor que a gente forneça o máximo de conteúdo possível para que essas pessoas usem isso, já que elas vão usar de qualquer jeito, independente do estado ficar controlando ou não, com o máximo de segurança. Tem também exemplos de pessoas fumando maconha nesse canal. Se você nunca viu como é que é uma experiência, você pode ver no Drugs Lab, que é algo muito interessante. Então, minha gente, muito juízo. Aproveitem Amsterdã, aproveitem a Holanda, mas saibam que isso aqui é apenas mais uma coisa dessa cidade. Não é a principal coisa de Amsterdã. Amsterdã é uma cidade incrível. É isso. Juízo.